Bem-vindos a mais um episódio do The Human Behind. O último desta temporada. Em 2026 haverá mais. E por ser o último desta temporada, é com um convidado muito especial, que eu já tinha convidado há algum tempo, mas não era o timing, porque tudo na vida tem o seu timing perfeito. É hoje. Então, convido-vos a assistir a este episódio com o Luís Barroca Monteiro, que é, além de um ser humano fantástico, é Executive Director, Business and HR Strategy na Thomas Portugal. E é também, queres concluir, Luís? Pai de 6 filhos, marido. Olá, Paula, muito prazer, obrigado pelo convite para estar aqui. Já nos conhecemos de facto há algum tempo. Já tinhas lançado este convite e como, olha, ainda estávamos aqui a falar em off, as coisas acontecem quando têm que acontecer, não é? Portanto, às vezes forçamos e depois não correm tão bem, e quando não forçamos é tudo mais natural. Bem, eu de facto tenho vamos lhe chamar esse título pomposo, não é? Que deves ter ido tirar do LinkedIn e que na realidade não me define, não é? Porque estamos a falar aqui numa vertente mais profissional, mas como eu costumo dizer, eu sou apenas o Luís, não é? Um ser humano que já está aqui neste plano há 48 anos com 4 filhos, com 4 filhos, vá mais um, como eu costumo dizer, da minha atual mulher, e que tem, como todos nós, a nossa experiência de vida. Hoje em dia estou na Thomas Portugal, curiosamente aqui numa área que também é de paixão, de pessoas, de recursos humanos. E pronto, e vou-me calar um bocadinho agora, porque senão não paro e começo por aqui fora e chegamos ao final e dizemos, mas eu não fiz nenhuma pergunta. Mas a ideia é que tu fales. Ó Luís, quero-te agradecer por teres aceitado o meu convite. É realmente uma honra para mim ter-te aqui, porque nós conhecemos realmente noutra empresa em que eu estava e, e eu vi em ti um empreendedor, um visionário, um ser humano de um coração gigante. E tu inspiras-me, e é por isso que eu te convidei. Nós conhecemos pessoalmente no Green Fest, lembras-te, na Sim, nova SB sim. em Carcavelos. Estavas lá tu, a tua mulher, no vosso stand, não sei se posso dizer a marca na altura, Podes, não, está tudo tranquilo, mano. era a 0P, Era a dizer, foi aí que eu te assim. conheci. Lembro-me de chegarmos a fazer uma reunião em que tu estavas no comboio, ou no metro, ali a Olha, rentabilizar o teu tempo, mas sempre com esse sorriso, sempre com essa leveza, sempre com essa boa disposição que eu acho fascinante em ti. E para quem nos está a ver e a ouvir, ficam a saber também que este é um desafio que o Luís também me fez, que foi do género: queres fazer um guião? Luís, não, segue. Então eu vou fazer isto sem guião, só tenho aqui uns tópicos, vá, é batota. é uma A ajuda, minha é mais. cabeça pode ficar aqui com uma branca e isso, do que uns tópicos para me salvar. Mas Luís, já começaste a falar aí da Thomas. Eu gostava de começar por. Eu no LinkedIn já vi várias recomendações tuas e toda a gente tem essa opinião, que tu és um empreendedor. Tu gostas de criar. Conta-me, isso vem de ti, te corre-te nas veias. Paulo, é mesmo essa a expressão, corre-me nas veias. Sendo que eu às vezes até gostava que não corresse tanto, confesso. E eu olho para o meu passado, todos nós de vez em quando fazemos esse exercício, não é? E até é curioso que encontrei aqui umas fotografias de eu, se calhar, com 10 aninhos, em Carcavelos, ainda a viver com os meus pais, eu e um grupo de amigos, que andávamos a arranjar os jardins e a regar, já para ganhar assim algum dinheiro, para deixar aquilo melhor, depois íamos bater à porta das pessoas para dizer, olha, arranjámos, quem quiser contribuir. Uns tempos depois, quando eu tinha aquela panca de andar de skate, construir com os meus amigos um halfpipe, aquelas rampas para andarmos, porque não havia e então tínhamos que fazer. Eh, Mais tarde, quando comecei a jogar vôlei, porque eu joguei vôlei de competição há muitos anos, e depois entrou aqui em Portugal o voleibol de praia, eu e também mais um grupo de amigos montámos o primeiro clube de voleibol de praia em Carcavelos, que ainda hoje existe, portanto é uma coisa que me deixa. Mas isto são tudo assim projetos, eu diria, criados ou co-criados comigo e com amigos, depois obviamente entrar ali entre faculdades, depois negócios próprios, alguns projetos que não eram bem um negócio, mas eram um projeto, desde empresas de organizações de eventos,
É uma coisa que de facto me dá prazer, o criar, o lançar, o ver crescer. E tu conheceste-me no período das ERP, de facto, que foi um projeto que ainda hoje olho para trás, um projeto fantástico, com um propósito muito interessante. Na prática, era uma empresa para transformar plástico, lixo plástico, em novos produtos, sendo que para mim esse era apenas um resultado final. Para mim, a empresa era muito mais para sensibilizar as pessoas para a problemática do lixo, em particular do lixo plástico, mas que quando as pessoas percebem um bocadinho o que é o problema de um lixo, de um determinado resíduo, se calhar depois aplicam também ao plástico, ao papel, ao próprio consumo de água. Ahm, por isso, sim, corre-me nas veias. Há bocado, quando me fizeste a pergunta, estava-te a dizer, às vezes até queria que não corresse tanto. Porquê? Porque isto, a determinada altura, eu vejo oportunidades em todo o lado. E a vida já me ensinou que, ok, uma oportunidade é uma coisa, transformá-la depois num negócio é outra. Exige muito esforço, exige canal de distribuição, exige uma coisa que eu não tive muito, mas que é importante, que é ter muitas vezes pessoas ao teu lado que te, às vezes ponham os pés no chão, façam pôr os pés no chão, que te colmatem as tuas lacunas ou áreas de desenvolvimento, não é? Eu tenho vindo a aprender muito isso ao longo destes 2 anos que estou na Thomas, o poder das equipas, não é? Ou seja, nós reconhecermos em nós os nossos pontos fortes, mas também as nossas áreas de desenvolvimento, de melhoria. Mas pronto, mas sou eu e gosto de ser assim. Hoje em dia, até a trabalhar por conta de outrem, gosto de empreender, ou seja, nós não temos que ser empreendedores apenas a criar o nosso negócio, o nosso projeto. Eu acredito muito e digo isto com praticamente a toda a gente com quem falo. Nós devemos, podemos e devemos empreender em todos os planos da nossa vida, inclusive da nossa vida pessoal. Não há o porquê de não estar à procura sempre de fazer melhor, de fazer diferente. Luís, eu tenho tanta coisa na minha cabeça para te perguntar. Como é que, como é que um homem com essa vida que te corre nas veias, com essa visão, com essa vontade de fazer e de criar, são 5 filhos. São 5 filhos, são 5 cá em casa, são. Como é que tu tens tempo? Como é que tu te consegues organizar mentalmente e, e- e atender a todas as demandas da vida, eh, com essa vontade de criar? Vontade não, tu vais criando, empreendendo por conta de outrem e também para ti. Olha, há sempre coisas que ficam para trás, por mais que nós não queiremos ou que não gostemos, há sempre coisas que ficam para trás. E obviamente que a experiência de vida e a nossa maturidade também nos vai dizendo quais é que são as mais prioritárias e quais é que são menos prioritárias. E eu, como já tive, hoje em dia posso dizer isso assim, porque já passei os períodos muito maus, não é? Porque se fosse nessa altura não dizia assim. Portanto, eu dizer, eu já tive o privilégio de passar por momentos muito bons e momentos muito maus, onde se calhar nos momentos muito maus me esqueci da minha família, me esqueci de mim, não é? Hoje consigo olhar para isto e relativizar e priorizar. Também, eu sempre fui uma pessoa que sempre quis ir a todas, não é? E hoje em dia continuo a querer, mas ponho os meus travões. Portanto, aquilo que nós hoje em dia ouvimos falar muito de work-life balance, não é? De saúde mental, para mim está muito baseado no equilíbrio que nós temos entre aquilo que é a nossa vida pessoal, não é? E aquilo que é a nossa vida profissional. E eu, sinceramente, não dissocio uma vida de outra. Aquelas pessoas que dizem, ok, eu tenho a caixinha das 8 horas do trabalho, a caixinha das. Não. Eu, quando estou a fazer uma coisa por prazer, posso estar a trabalhar 8, 10, 12 horas, posso interromper a meio para ir buscar os miúdos à escola e depois a seguir volto outra vez e continuo a trabalhar e não tem problema nenhum. Quando faço as coisas por um prazer, como faço hoje em dia na empresa onde estou, eu tive de férias, pá, e resolvi 2 problemas e fechei 2 negócios e passei para colegas, porque depois as equipas também servem para isto, não é? Se no fim de semana alguém me pede alguma coisa no LinkedIn, epá, eu não tenho lá uma mensagem automática ou não digo, olha, agora então respondo só na segunda-feira quando voltar. Portanto, eu acho que é um bocadinho por aqui, ou seja, mas é difícil nós chegarmos a este momento de, ok, calma, o que é importante? O que é que te estás a prejudicar a ti pessoalmente em detrimento de ires fazer uma coisa que na realidade pode ser feita amanhã?
não é? Porque não há nada que não possa ser feito amanhã. Se nós pensarmos só no plano de trabalho, o trabalho nunca acaba, felizmente. E, portanto, aquelas pessoas que ficam a trabalhar até às 8, 9, 10 da noite, no dia a seguir vão continuar, e no dia a seguir vão continuar e vão continuar, porque felizmente o trabalho não acaba. E depois começam a sentir-se cansados, descansam, mas não se sentem revigorados e, e sentem que alguma coisa não está bem. Já passaste por isso, Luís? Sim, já passei muito por isso e o ir dormir sem descansar, não é? Ou seja, uma pessoa vai, por mais que. E eu até tenho muita facilidade em dormir, não é? Só que a questão às vezes é eu vou-me deitar e realmente o que é um sono de qualidade? E a cabeça fica a pensar, e no dia a seguir uma pessoa acorda com os olhos pesados. Isso às vezes, já um dia ou outro, nem nos apercebemos muito bem do que é que é. Mas quando são dias e semanas, não é? É sinal que alguma coisa não está bem. E eu considero uma pessoa alegre e feliz, não é? Quando eu sinto que chego ao final de um dia e não esbocei um sorriso, alguma coisa que não está bem, não é? E, portanto, nós é que não prestamos muitas vezes atenção aos sinais, não é? Mas eles estão lá todos, não é? Tal e qual. Há bocadinho em off, partilhei contigo que, aliás, partilhei já agora também, depois de começarmos a gravar, que decidi, hoje mesmo, que este seria o último episódio que sai em novembro, portanto estamos a gravar ainda em outubro, de 2025. E porquê? Porque acabei de aceitar mais um projeto também, que me vai dar um prazer imenso, eh, e, e- e pensei, não, não, Paula, isto é demais, se tu já andas cansada, vamos ser mais inteiros no que fazemos e vamos nos dividir menos. Porque se andarmos muito divididos, como aquilo que tu estás a dizer, alguma coisa fica para trás e não damos o nosso melhor. É impossível. Sim, eu acho Então, que expressaste muito bem aí o estarmos inteiros, não é? E uma vez mais, também fruto naturalmente da minha experiência, todos nós temos a nossa experiência de vida, o estarmos inteiros a toda a hora naquilo que fazemos. Ok? Ou seja, isto é um desafio grande, não é? Eu, quando estou em casa com a minha mulher, quero estar inteiro com ela. Eu, quando estou com a minha mulher e com os meus filhos, quero estar inteiro com eles. Só com os presente. filhos. Pronto. Isto não quer dizer que, uma vez mais, nós não tenhamos a caixinha só de agora estou no trabalho e só estou inteiro para o trabalho. Não, mas quando eu estou a fazer aquilo, estou focado 100%, não é? Ou seja, tentar dar assim materializar isto no exemplo. Se eu estiver a trabalhar para um cliente a fazer uma proposta, não é? E que estou focado, porque se for uma proposta mais complexa, e se o telefone me tocar, eu não tenho que ir atender a correr, não é? Não vou quebrar aquele meu ciclo, portanto vou parar. Seja este telefonema de algum outro potencial cliente ou até da minha mulher. Portanto, ok, se for uma coisa urgente eu posso interromper, não é? Não sendo, está bem que a gente não sabe o que é, mas não há o porquê não fazermos isso. E acho que isso é meio caminho andado. E num mundo onde nós vivemos com tantas distrações, com tantos momentos que nos podem levar a prestar atenção agora, a prestar atenção depois a outra coisa, eu acho que se torna cada vez mais importante as pessoas terem essa consciência e refletirem muito na sua forma de estar, porque é muito fácil nós dispersarmos, é muito fácil nós querermos ir a todas. E, portanto, essa, como tu disseste, e bem, o estar inteiro, eu acho que é fundamental. É, estar inteiro, estar presente, não é? Estarmos com Sim. total presença, plena presença. Luís, em relação à ansiedade, e este é um tópico dos nossos dias, não há como contornar, infelizmente é incontornável, aquela ansiedade que começa a ser incomodativa, começa a ser mais do que aquilo que é natural. Não sei se tu passas por momentos de ansiedade ou se já conseguiste aprender também durante o teu percurso, com tantas experiências e variadas, a saber como é que tu te acalmas, como é que tu te renovas, como é que tu te equilibras. Queres partilhar? Como é que fazes essas Sim, coisas sim. a quem Olha, está a ouvir? eu estava-te a ouvir e estava aqui a pensar comigo que, de facto, hoje em dia a ansiedade já não me assiste tanto, mas estava-me a enganar. Eu acho que a ansiedade assiste-nos a todos, não é? Porque nós não estamos, todos os dias no nosso estado mais zen, mais equilibrado, mais ponderado, pronto, porque a vida é mesmo isto, não é? A vida acontece, a vida tem imprevistos todos os dias, desde que nós acordamos até que nos deitamos, não é? E, portanto, é natural que, ok.
já consigo balancear muito mais a ansiedade, seja ela no plano que for, não é? Mas o que é um facto é que ela está lá, não é? E está. Agora, sim, consigo relativizar mais, consigo, e eu faço muito este exercício que é tentar às vezes extremar. Eu acho que quando nós pensamos no extremo, conseguimos olhar para quando não está no extremo de uma forma mais ponderada, não é? Ou seja, eh, É nos extremos que encontras o equilíbrio. não, não é isso, Paulo. Eu nos extremos vejo que tudo Isso, aquilo que está no meio não é assim tão preocupante, não é assim tão o fim do exato. mundo. Pronto, portanto, se Exatamente. calhar acaba por encontrar esse equilíbrio, não no sentido de pôr ali no meio, mas no sentido de, se eu estivesse naquele ponto, isto podia ser de facto muito grave. Portanto, eu estou neste, afinal, não Isso, há necessidade de se estressar tanto. Depois, a ansiedade que gera de stress pode ser sempre muito trabalhada com aquela reflexão e com uma ponderação. E também com uma preparação, não é? As pessoas, tipicamente, a gente associa muito aqui o stress no tema do trabalho, e há bocadinho estávamos a falar na questão de, sei lá, de férias, quando eu vou de férias, se eu tiver tudo preparado, não vou tão ansioso de férias porque pode acontecer isto, pode acontecer aquilo, porque não sei o quê. E eu já vivi muito isso, não é? Olha, eu ainda hoje tenho reflexos de uma empresa que tive, que já fechei há muitos, muitos anos, não é? E que ia de férias e estava constantemente agarrado ao telefone, não é? Porque achava que tinha que resolver tudo e mais alguma coisa, e se calhar nessa altura eh, eu nunca fui a nenhum médico, mas olhando para trás, se calhar foi uma altura onde eu tive ou um burnout ou tive uma depressão, porque olho para trás e não me revejo naquela pessoa, naquilo que fazia, não é? Mas estava sempre agarrado ao telefone, até ao ponto que depois recebi muitas chamadas, foi uma altura muito complicada, de crise e por aí fora. E a partir desse momento foi quando eu comecei a trabalhar. Pá, não há primeiro, se eu sou responsável, como não deixar as coisas preparadas, e avisar e antecipar algumas coisas, pá, e depois não é o desresponsabilizar totalmente e se calhar não chegar ao final do dia e não ir ver os e-mails, porque pronto, são as responsabilidades que nós temos, mas consegui desligar. Portanto, eu acho que aqui a ansiedade, se nós conseguirmos olhar e ponderar, não há como não trabalhar. Para além disso, faço alguma coisa a mais onde parar um bocadinho, centrar-me um bocadinho, não é? Fazer aqui algum trabalho, às vezes, de respiração, alguns exercícios que fui aprendendo ao longo do meu caminho e, e, em última instância, que se calhar até eu diria que é o mais importante, ter ao meu lado, pá, uma mulher que me dá um equilíbrio gigantesco, não é? Portanto, não foi propositado, ou seja, não é aquelas coisas que eu digo assim, vou trabalhar ou vou fazer agora a minha meditação, mas acaba por ser um pilar que me dá essa segurança, que me dá essa estabilidade. é muito bonito o que tu acabaste de dizer, Luís, porque sabes, quanto mais eu vivo, e já lá vão quase 52 anos, mais eu acredito que o amor traz felicidade e que as pessoas que se sentem amadas e que amam, como tu acabaste de dizer, e de honrar aí a tua mulher e o vosso amor, ah, é isso que eu vejo em ti, é essa pessoa feliz e por trás, no background, amor. Portanto, o mundo, decididamente, isto parece clichê, mas não é. O É, mundo é. precisa de mais amor, não Sim, é? Em sim, tudo, não sim. só nas relações amorosas, mas entre as pessoas. E tu Em trabalhas tudo, numa eu acho empresa que de é em tudo. recursos humanos, não é? É, é. Mas seja, Eu acho que é tudo, Paula, desculpa ter-te interrompido, não é? Eu força, gosto de dar até este exemplo que tive e que só mais tarde é que percebi, não é? Porque o amor pode ser mil e uma coisas, não é? Pode ligar em relação, pode ligar em espiritualidade, pode ligar onde for, mas o meu falecido avô paterno, uma pessoa mais fria, não é? Numa idade diferente, que emigrou, e quando nós íamos ter com ele às beiras e passar lá as férias ou os natais, sentávamos à mesa e ele dizia assim: Olha, isto para mim é que é amor, isto é que é Deus. O facto de estarmos ali, não é? E de estarmos próximos, esta relação, estes momentos de proximidade, não é? E eu acho que isso mais tarde é que eu fui amadurecendo e percebendo,
não é? E eu acho que nós, quando estamos por bem e a fazer as coisas com amor, e aqui o amor não tem que ser aquele amor da relação marido-mulher, marido-marido, mulher-mulher, não interessa, mas o amor pelo próximo, eu não desejo mal a ninguém, eu quero o teu bem, eu posso até, numa crítica que às vezes as pessoas interpretam mal, querer o teu bem, quero que tu melhores, quero que a situação à nossa volta melhore, não é? E isso é muito importante, não é? Nós querermos de facto o melhor à nossa volta, o melhor das pessoas que estão connosco. E o amor e o melhor muitas vezes não tem que ser só as festinhas, não tem que ser só as palavras doces, às vezes tem que ser. E olha, e o facto de eu também ter filhos também me levou a aprender um bocadinho isso, não é? Que é, às vezes é preciso dar-lhes um puxão de orelhas, nós chorarmos por dentro, mas é com amor que estamos a fazer aquilo. Concordo plenamente contigo. Eu não sou mãe, mas tenho aprendido a colocar limites às pessoas e tenho percebido, eh, por outras palavras, aquilo que acabaste de dizer, que o amor não é só eh, fazer a vontade das outras pessoas ou agradar inconscientemente. O amor verdadeiro é o amor consciente, que por vezes é dizer não, mesmo que nos custe, a quem nós gostamos porque é o melhor para nós e para essa pessoa, Sim, sim, seja ela quem for, não é? sem dúvida alguma. E E há outra coisa, Paula, que é a vida também me ensinou isto, que é se nós não nos amarmos a nós, dificilmente vamos amar o outro. Ok? isso, Por mais hipócritas ou cínicos ou falsos que a gente queira parecer, não é? E eu olho para mim onde as pessoas. Não é? Eu tenho 1,95 m, não é? Assim, esta voz forte, sempre bem disposto, e muitas vezes era uma fachada, não é? Era uma capa. Pronto, ou seja, eu nunca me dava a conhecer às pessoas, não é? Eu nunca pedi ajuda, não sou uma pessoa de pedir ajuda, quer dizer, não era. Hoje em dia tenho muito gosto que as pessoas depois também não sentiam essa proximidade, não é? Quer dizer, olha, está ali o Luís, nunca precisa de ajuda para nada, epá, então não vou falar com ele, pronto. E portanto, e esse estado de espírito, essa abertura, para mim isso é amor também, não é? É conhecermos, é darmos a conhecer. Fala-se hoje em dia muito na empatia, não é? Fala-se hoje em dia muito nas fragilidades, e de facto é um bocado isso, não é? Nós não podemos. E eu considero-me uma pessoa muito empática e que criou de facto uma relação muito forte, mas eu de antes, se calhar, queria parecer lá aquele ser impecável e sempre impecável, sempre a sorrir e sempre bem disposto, mas depois, se calhar, por dentro estava a sofrer, não é? é isso, a tal necessidade inconsciente de agradarmos aos outros, Sim, porque na verdade são feridas de infância, porque aprendemos, e quem nos educou, não só os pais, mas a sociedade, ensinou-nos que para nós sermos amados temos que agradar. sim, Não é assim, nós merecemos o amor só por existirmos. é exatamente, exatamente. Ó Luís, hum, agora perdi-me, estás a ver? Já sabia que cheguei a dar nestas coisas, mas não há problema que eu já lá chego outra vez. Em relação a essa capa que tu estavas a falar, já sei, vês? O autoconhecimento que tu tens, porque sente-se e percebe-se que tens esse autoconhecimento não só pelo teu percurso, mas porque tu próprio disseste que foste trabalhando interiormente e de forma consciente. Já vinha antes da Thomas, Portugal, acredito isso, mas satisfaz-me aqui a curiosidade. Os assessments de personalidade que a Thomas faculta e disponibiliza, e eu já fiz um e associo a Thomas a isso, e fiquei deslumbrada mesmo, um, proporcionam um grande autoconhecimento a quem os faz. Conta-me. A resposta direta é sim, a resposta indireta é sim, se as pessoas estiverem disponíveis para ler os relatórios com olhos de ler, não é? Como se costuma dizer. O que é que eu quero dizer com isto? Eu, se calhar, há uns anos atrás, lia os relatórios e partia para outra. Ok? Não ficava lá nada. Eu confesso que mesmo voltando assim um bocadinho atrás, eu neste meu percurso de vida, não é? Não vou dizer já de desenvolvimento pessoal, que eu acho que nós estamos sempre a desenvolver, não é? Acho que não tenho a certeza, não temos às vezes a consciência de que estamos a fazer isso de uma forma consciente. Ahm, Portanto, eu quando vim para a Thomas, um dos assessments que fiz, arrepiei-me em partes dele, na leitura de partes dele. E depois, hoje em dia até dou esse exemplo, que eu acho que
que é nos exemplos e nas experiências de vida que nós vamos conseguindo ajudar mais os outros, até porque é experiência, não é? Eu às vezes digo muito isto com clientes que estou a falar ou com potenciais clientes e digo exatamente isto quando fiz o assessment, até me arrepiei e que depois mais tarde perguntei à minha hoje colega Ana se aquilo era a máquina que fazia ou se era um consultor que depois de me entrevistar e por aí fora fazia. Portanto, aquilo na prática é o algoritmo que trabalha, são os 54 anos de experiência da Thomas na parte científica, tem uma componente científica muito grande e tem uma academia por trás. Portanto, aquilo de facto são relatórios muito bons. Agora, eu só, se me perguntares quando é que começaste, Luís, a ter mais consciência, eu tenho 48 anos, não sei se foi aos 45, se foi aos 40 ou se foi aos 36, isto é um caminho, ou seja, do ponto de vista de tomada de consciência, eu diria que se calhar só há 10 anos, a esta parte, é que comecei a fazer mais esse trabalho, não é? É que comecei a tomar mais consciência. Se me perguntares se já estou lá, não, estou longe de estar lá, e ainda bem que é assim, eu acho que isto é um caminho que nunca tem, porque assim que nós abrimos uma caixinha, a seguir vem outra e vem mais dúvidas, não é? É aquela máxima de que às vezes é bom ser-se ignorante, porque a partir do momento em que a gente começa a saber, nunca mais para. Mas os assessments trazem essa parte. E normalmente está muito associado à vertente profissional de empresas, não é? Fazer os assessments para o recrutamento, ou fazer os assessments para o desenvolvimento. E eu acho que são ferramentas muito boas, tanto numa vertente e como outra. E como tu sabes, eu sou uma pessoa que vem de negócio, a minha formação é gestão de empresas, portanto é uma área que eu gosto muito. Costumo dizer que, se calhar, quando eu criei as minhas empresas, se eu tivesse conhecimento de metade daquilo que eu tenho vindo a aprender nestes 2 anos, se calhar não tinha tido resultados naturalmente diferentes, mas melhores. Agora, estes assessments, de facto, têm essa componente, que é uma fotografia no momento nossa, mas que depois, por si só, se nós já tivermos num nível de maturidade, começamos a questionar, começamos a pensar, se não tivermos, é sempre importante ter alguém que tenha já alguma experiência e maturidade para depois nos dar aquilo que nós chamamos de feedback, não é? Dar ali uma sessão de feedback, falar com as pessoas, explorar um bocadinho o que está ali, porque na prática é pôr as pessoas a pensar, é pôr-nos a pensar, é pôr-nos a refletir. Isso pode ajudar muito na nossa vida futura e eu fui remetida para uma situação, que provavelmente tu já pensaste e é falado. E se os jovens, antes de escolherem um curso quando vão para a universidade, fizessem um assessment desses? O que é que tu achas? Deveriam fazer, não é? Eu diria que aqui destes, da pool de assessments que a Thomas tem Uhum. nessa fase de vida, só faria algum sentido fazer aquele que é de base da teoria do DISC, que é o nosso Ok. PPA, Personal Profile Analysis, isto porque é um assessment comportamental, não é? Que tem ali os nossos traços de personalidade e que todos nós temos. E isso pode ajudar logo nessas fases iniciais a que esses seres humanos, numa fase onde ainda não percebem tudo, mas pelo menos já comecem a interpretar alguma coisa por eles, mas que comecem também a olhar para quem está ao lado deles como uma pessoa que também tem a sua própria personalidade, não é? E portanto, sim, acho que é uma ajuda. Há outros assessments que também podem ajudar nessas fases, e uma vez mais, Paula, quanto mais cedo nós começarmos, mais cedo temos os resultados, não é? Ou seja, eu hoje em dia vou fazendo coisas e vou tentando passar conhecimentos para os meus filhos que os meus pais não me passaram, naturalmente porque não tinham ou porque tinham outros, não é? E portanto, eu acho que nós, fazendo aqui uma ligação entre o amor, entre sermos melhores pessoas, entre o perfil profissional, quanto mais cedo nós formos ganhando este conhecimento, estas competências, melhores pessoas vamos ser em todos os planos da vida. E isso traz-me uma preocupação hoje em dia muito grande, porque pá, pelo mundo onde vivemos, não é? Ou seja, esta vertente hoje em dia dos telemóveis, dos smartphones, das redes sociais, aquilo que eu digo aos meus filhos são fantásticas, mas não se deixem controlar por elas, não é? Porque vocês estão a viver a vida de outras pessoas, vocês estão a viver as experiências de outras pessoas. E eu acho que lá está, se calhar alguns assessments numa determinada fase da vida dos jovens, fá-los começar a pensar, não para terem certezas naquele momento. Não é? Eu sei que digo coisas aos meus filhos hoje que eles só vão amadurecer daqui a 2 anos ou três. Quer dizer, estou a dar aqui um horizonte, pode ser 6 meses, pode ser, mas sei que naquele momento é prematuro para eles perceberem, não é? Mas sim, aliás, eu tenho feito coisas não nessas idades, mas nas faculdades, não é? E já fui aqui a faculdades fazer apresentações sobre o que é que são os assessments, porque acredito genuinamente que podem, de facto, ajudar muito cada um de nós.
fantástico, fico contente por saber isso, não tinha essa ideia e fico muito feliz. É uma iniciativa da Thomas, ah, É um misto entre convites que vão fazendo, relações que se vão tendo, não é? Agora, assim, de repente, estou-me a lembrar da Isabel Moço, que convidou uhum, para ir à Universidade Europeia, porque ela é docente lá há muito tempo. exatamente. Já fiz alguma coisa também na Universidade Católica, já fiz algumas coisas online para o Instituto Politécnico de Setúbal. Ou seja, e faço isto de coração aberto. Não, qualquer pessoa, esteja ela num contexto de faculdade ou não, que me contacte, que nos contacte, nós fazemos isto sem qualquer custo. Queremos até que as pessoas, que os alunos façam um assessment, é uma oferta que nós fazemos precisamente para eles terem contacto. Naturalmente que a gente pode dizer assim, mas isso é marketing. Sim, também faz parte do marketing. Marketing faz parte da vida. Eu quando acordo e me visto já é o meu marketing pessoal, não é? Mas ali não me vão comprar nada. Mas se calhar no futuro, quando dali a 5 anos ou 10 anos, e a Toma já está cá há 54, portanto provavelmente vai estar mais, se calhar eles vão se lembrar, olha, e aquele assessment correu bem e eles fizeram, portanto. Mas neste momento, quando fazemos isso, não é com essa preocupação, é de facto com o intuito de passar este conhecimento. Fico muito feliz mesmo ao ouvir-te dizer isso, não sabia. Eh, e agora, se me permites, vou mergulhar aqui um bocadinho mais ainda, que é, tu em off já me disseste que aquilo que mais te faz brilhar os olhos, que foi uma pergunta que eu te fiz antes de tu dizer já vamos sem guião para o podcast, tu respondeste-me que era ajudar as outras pessoas. Consideras que isso é o teu maior propósito na vida? Se é que acreditas nessa história de propósito, missão? Sentes que é isso que faz sentido? Sinto que é isso que faz sentido. Não acredito que seja o meu propósito. Eu acho que todos nós, e cada vez pensamos todos mais nisso, não é? E as camadas mais jovens, eu acho que ficam bloqueadas com isso. O meu propósito na vida é ser uma pessoa melhor todos os dias. Se eu for melhor todos os dias, naturalmente as pessoas onde eu tenho um contacto são melhores todos os dias, um bocadinho por isso também, ou potenciam porque eu vou ajudar, porque elas se sentem ajudadas, porque sentem que está ali uma pessoa. Ah, e é o meu propósito, tentar sair de cá, porque nós vamos sair de cá, com aquela consciência de que eu fiz o meu melhor e errei pelo caminho, e pedi desculpa quando tive que pedir, e ajudei quando tive que ajudar, e está tudo certo. Não tenho aquela coisa que se calhar tive aos 20, que era, pá, eu quero fazer uma grande empresa, eu quero fazer, quero postos de trabalho, quero deixar a minha marca, o que for, já tive isso, não é? Eh, mas nunca foi assim uma coisa. Há bocado estava-te a dizer do clube de voleibol de Praia de Carcavelos, que ainda lá está hoje em dia. Eu fico muito contente de ter começado aquilo. Se isso era o meu propósito, não era, não é? Portanto, não é por aí. Agora, ajudar as pessoas, pá, sim, é uma das coisas que me faz, Realiza. sim, e que me faz vibrar, não é? Que me faz. E faço quando me permitem, quando as pessoas me permitem fazê-lo, porque eu hoje, antes, se calhar, forçava mais. Hoje em dia já sei que as pessoas só são ajudadas quando querem ser ajudadas e eu também, não é? Porque eu não sou diferente de ninguém. Mas faz-me vibrar e sem qualquer reconhecimento, sem qualquer necessidade de reconhecimento, não é? O facto de eu saber que aquela pessoa pode estar melhor, porque eu às vezes até me posso enganar, olha, eu fiz isso e ela está melhor, não. Portanto, o que eu dei o meu melhor, para mim é o suficiente. E faço isto num plano que, do dia a dia, não é? E faço isto num plano até de negócio, porque gosto muito de ajudar, gosto muito de negócios, gosto muito de fazer pontes, gosto muito ou seja, isso para mim é muito natural. Eu tenho um network muito grande, como todos nós temos, não é? Tenho muitos contactos e às vezes alguém pergunta e eu tento passar a minha experiência, tento ajudar a chegar àquele contacto. Às vezes vejo alguma coisa, sei lá, no LinkedIn, alguém comentou alguma coisa e eu lembro-me e meto lá e comento só para aparecer, não estou. Pronto, é um bocado, sim, dá-me muito prazer fazer isso. Tu acreditas, pelo que eu percebo em ti, que espalhar várias sementinhas, por onde quer que seja, aleatoriamente ou quando sentes que deves fazer, tu fazes isso. Não sabes o que é que vai surgir dessa semente Sim, boa sim, na vida de alguém. sim. Ó Paulo, isto estava agora a conversa para mais uma hora, não é? Ou Porque isso, estás à vontade.
Porque eu olho para isto num sentido um bocadinho mais lato, não é? Uhum. E nós estamos todos ligados, nós fazemos parte deste ecossistema onde nós estamos, quer as pessoas acreditem, quer não, eu acredito, Eu também mas, acredito. mas nós, quando olhamos para nós, somos feitos de milhões de células, de bilhões de células, de organismos vivos, de tudo. E, portanto, se olharmos ao microscópio, está lá uma coisa isolada, não é? E se olharmos para aqui, portanto, e nós fazemos parte disto. E está mais do que estudado que nós somos energia e que a energia se passa, e, portanto, quer dizer, basta olhar para a luz, pronto. E E, até para portanto, a matéria negra, exatamente. que é o maior mistério, não é? Para a ciência. E, portanto, se nós, no nosso dia a dia, formos deixando essas sementes, sejam elas de que forma for, não é? O mundo só tem como ser melhor. Não há volta a dar, não é? Não há. Eu faço um curso com uma professora que uma vertente um bocadinho mais, não é necessariamente mais espiritual, não é? E às vezes falamos do tema das guerras, não é? E as pessoas a sofrer e por aí fora, não é? E a professora diz-nos muitas vezes que nós não temos que estar a sofrer pelas pessoas, ou seja, isto dito assim pode parecer um bocado cru, um bocado frio, naturalmente, obviamente todos nos afetamos, mas o nosso grau de influência para pessoas que estão no outro lado do mundo, e infelizmente há muitas guerras pelo mundo, não são só aquelas que nos passam na comunicação social hoje em dia, não é? Mas de facto, se nós formos espalhando um bocadinho este amor, não é? A outra pessoa vai espalhando, a outra vai espalhando, e o impacto é maior. É aquele efeito borboleta que ouvimos, e eu acredito muito nisso, não é? Não quer dizer que nos desresponsabilizemos e que nos despreocupemos com aquilo que se passa à nossa volta. Não, não é isso. É perceber onde é que está a nossa capacidade de atuação, de influência, até para depois não nos deixarmos consumir e influenciar por isso, não é? Porque tu tens recursos, nós temos recursos finitos, limitados, e senão a nossa energia ficava completamente drenada e não conseguimos fazer nada, não é? E, e, e se cuidarmos de nós, conseguimos dar o nosso melhor àqueles que estão à tua volta, como tu dizes, não é? E eu acho que todos nós já passámos por isso, não é? Por querermos tanto uma coisa ou por sofrer tanto por uma coisa e quando olhamos para trás dizer assim, epá, não valia a pena, não valeu a pena, não é? Mas lá está, isto é muito fácil dizer, é quase como dizer a uma criança, não faças isso, vais bater com a cabeça na parede. Mas às vezes ela tem que bater com a cabeça na parede, senão não sente, não tem a experiência, não é? Pronto. Exatamente. Tu falaste aí na vertente espiritual. Tu consideras-te uma pessoa espiritual? Eu acredito que todos somos, mas há pessoas que não acham piada nenhuma ao ouvir isso. São muito céticas, muito racionais. E isto não é uma crítica. Tu consideras-te uma pessoa mais espiritual, aberta à espiritualidade? Sim, considero-me e considero isso aí uma coisa, que a espiritualidade também tem muitas interpretações, não é? Há muita gente que associa logo a espiritualidade, às questões. Religião? Sim, à religião, a deuses. Eu também, com outras sessões que vou fazendo, eh, mais de constelações familiares, até com o Joaquim Parra Maruz, não é? Que gosto muito, ele diz-nos ali um bocado o que é o significado, a origem da palavra espírito, não é? Portanto, as pessoas quando começam a olhar, pode até nem ter nada a ver com a questão da religião, e para mim não tem, não é? Curioso que eu venho de dois progenitores, um que vem de África e outro que vem de Portugal, não é? Isso explica muita coisa, E a ok. minha, sim, e a Energia minha da mãe, África. que vem de África, não é? Ainda vem de uma altura onde ainda se trabalhava muito com as bruxas e O voodoo e aquelas coisinhas. Ela nunca foi muito dada a isso, mas eu lembro-me perfeitamente de em criança ainda ter ido a uma bruxa. Ok? Pronto, é uma Uhum. coisa que me marcou. E depois eu vou juntando ao longo da minha vida essa aprendizagem barra conhecimento com uma aprendizagem barra conhecimento quase que de astrologia, com uma aprendizagem barra conhecimento com medicinas alternativas, um conjunto de coisas, e eu vou formando a minha opinião. E, portanto, eu considero-me uma pessoa muito aberta e desperta, curiosa, muita coisa que não compreendo naturalmente, outra coisa que eu nem sequer sei explicar, mas sinto. E o meu percurso de crescimento, não é, é muito feito disto também. E a determinada altura, não é, e
quer dizer, e também está estudado que as crianças estão em constante formação, não é? E numa fase inicial até têm muito mais experiências que não se percebem, que não se identificam, não é? E que nós, enquanto adultos, olhamos para elas e dizemos, isso é da tua cabeça, não penses. Isso é não sei o quê. Estás a ver é coisas. Vai-te deitar. Estás aí cansado por aí fora. E nós acabamos porque eu senti isso, maniatar muito as crianças, condicionar muito aquela liberdade, não é? E depois, mais tarde, isso vem-se a sentir naquilo que, quando estamos a trabalhar, ou quando trabalhamos em terapias, se fala muito da nossa criança interior, não é? E muitas vezes são coisas que ficaram ali reprimidas, que depois ficaram marcas e ficaram feridas. E, portanto, eu hoje em dia também tento dar um bocadinho essa liberdade aos meus filhos para, ok, estás a ver, então, mas queres falar? Então, mas por aí fora estás a sentir, olha, estás triste e não sabes. Não. A minha filha Benedita, no outro dia, foi à minha cama. Pai, estou triste. Então, estás triste porquê, filha? Não sei. Então, olha, vamos lá falar. Vamos falar da tristeza dela e porque é que ela se sentia. Olha, então pensa em coisas boas. Olha, a tristeza faz parte da vida, mas, portanto, não empurrar, vai-te lá deitar, porque eu já fiz isso também com ela, não é? Ela já está com 10 anos. Pá, não, vai-te lá deitar, está na hora de dormir e pronto, vai beber um leitinho e isso passa. Pronto, eu hoje em dia estou muito mais disponível e, portanto, acho que faz parte da vida, é uma coisa que faz parte da vida. Respeito a 100% quem acha que não, que tem uma vertente muito mais científica, não é? Que é um bocadinho mas também respeito aqueles que depois, por outro lado, às vezes são mais extremistas e tudo eu estou ali no meio termo. Exatamente. Olha, eu revi-me tanto naquilo que tu acabaste de partilhar, Luís. É inevitável, tenho que ir ao ponto das constelações familiares, que eu também já fiz, e é uma experiência extraordinária. Só fiz uma vez, e não foi diretamente comigo, foi participar nas constelações de outras pessoas, mas é formidável, porque realmente, apesar de não haver nada cientificamente ou pouco, muito pouco, comprovado, ah, a verdade é que há pontos cirúrgicos que são falados e que atingem a pessoa ali de uma forma que nós perguntamos como é que eles poderiam saber isto, como é, não é? Ah, Alguém que chega lá de fora acha que aquilo é tudo montado, não é? exatamente, mas não, só vivendo, só sentindo e é muito mágico, é muito mágico. Mas gostava de ir ao ponto das feridas da criança interior que tu falaste aí. Provavelmente, como já estás a fazer esse trabalho em ti, gostava de te perguntar nas outras pessoas, quando tu olhas, porque o nosso olhar muda, quando nós trabalhamos em nós próprios, o nosso olhar para as outras pessoas também muda, torna-se mais compassivo, mais compreensivo, levamos as coisas menos a peito e temos mais compaixão pela outra pessoa. Que feridas é que tu, quando falas com as pessoas, o que é que tu sentes que há mais neste mundo, nas crianças feridas que são adultos hoje? É o abandono? É a rejeição? São os pais emocionalmente ausentes? Não, Alguma vez não, pensaste nisso? sim, penso nisso porque lá está, vou olhando muito para mim e depois uma pessoa que até inconscientemente tenta olhar um bocadinho, não é, para a pessoa que nós temos à nossa frente e uma vez mais, quando nós estamos com amor, olhamos sempre não com um olhar de julgamento, mas com um olhar de compreensão, não é? De, ok, aquela pessoa está a ter uma atitude assim comigo ou está a reagir desta maneira e porque ela tem a história de vida dela, tem tudo. Portanto, porque já houve fases da minha vida onde alguém falava mal comigo ou falava de uma maneira mais autoritária e eu respondia. Ou seja, é natural, não é? Acho que faz parte do nosso processo. Eu diria que, e obviamente, atenção, Paula, nós temos um contexto, não é? E eu tenho o Claro. meu, eu nasci num sítio, cresci num sítio, tive uma família, Uhum. sabe, por aí fora, mas eu acho que eu não tenho conhecimento suficiente para isso. A minha intuição diz-me que há uma criança interior vá assim mais generalizada, abandonada. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Olhando para mim, olhando um bocadinho para os meus, o abandono aqui não é os pais que abandonaram a criança, não é? É os pais que, se calhar, porque a vida é correr e eu sinto isso, não é? Não é? Eu, quando tive filhos, criar, trabalhar, sair de casa às 8, entrar às 8 e ou às 7, o que fosse, as crianças precisarem de atenção, precisarem de acompanhamento. Às vezes o dinheiro falta, então a pessoa é mais bruta, ou às vezes o dinheiro é demais e a gente não dá atenção e compensa a comprar coisas. E a criança aquilo que quer é amor, é proximidade, é mostrar as suas conquistas. Sejam às vezes essas conquistas para nós não têm importância nenhuma, não têm. Para nós é um disparate, mas para a criança não é. E portanto, eu quando falo aqui no abandono, não são aqueles pais que abandonam as crianças, são aqueles pais que abandonaram aqueles momentos importantes.
E eu ligo depois muito isto com uma coisa que uma vez estive num fórum e falaram sobre isto e depois comecei a amadurecer, que é a falta que os avós fazem hoje em dia. Ok, os avós colmatam muito estas ausências dos pais, não é? E depois é por isso é que dizem que os avós estragam. Porquê? Porque eles têm tempo para tudo. A criança, o neto, pergunta ao avô 10 vezes a mesma coisa e ele responde 10 vezes. O meu filho pergunta-me 2 vezes e eu à terceira já estou a dizer então, mas já, não é? Pronto. Portanto, e cada vez estamos numa sociedade onde os avós estão menos presentes, não é? E, portanto, isso não tenho dúvida nenhuma que faz falta. Portanto, eu acho que esse é um desafio e é uma coisa que eu tenho estado a trabalhar. Já não trabalhei desde que os meus filhos nasceram, tenho estado a trabalhar depois. É aquilo que eu consigo fazer e faço na expectativa de que um dia, se eles tiverem o privilégio de terem filhos, lembrarem-se disso e eu, à medida que os anos vão passando, também ir-lhes passando isso para que eles também comecem a fazer esse trabalho mais cedo. Bonito. E é óbvio que essas constelações familiares que já fizeste te trouxeram mais conhecimento sobre ti próprio e lá está, te tornaram uma pessoa melhor. Sim, 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 sim. Sem É um dúvida alguma, processo. Paula, é um processo, é uma coisa que eu já fiz algumas, não vou lá Uhum. todos os meses, nem nada que se pareça, Uhum. vou quando sinto que preciso ir. Isso. E pronto, e para quem não conhece o que é que são constelações familiares, eu também não vou aqui detalhar, mas tu Claro. há bocado estavas a dizer, eu nunca participei numa, toda a gente participa, ok? Ou seja, nós às vezes fazemos a constelação e somos chamados para o centro, por assim dizer, e estamos a constelar alguma coisa nossa, e às vezes somos chamados por quem está a constelar, e tanto nós, sendo chamados ou não, participamos, e mesmo quando estamos por fora, porque no final do dia estamos a falar de muita energia que está ali a circular, também essa energia influencia e somos influenciados pelas constelações dos outros. Portanto, eu já tive, e normalmente aquilo é um dia dias onde eu não participei em nada, mas estava sentado e estava a chorar. Não é? Exatamente. Estei desalmadamente e coisa que se me perguntares, eu ainda sou daqueles que eu até se calhar até há 10 anos atrás eu não chorava, não é? Nem sequer quando fazia entorse a jogar vôlei ou por aí fora, portanto, era aquela coisa do homem não chora, deste homem de 1,95 m e forte e não sei o quê, e pronto, eu na brincadeira digo aos meus filhos ainda, eu tenho aqui uma costela viking, não é? Pronto, eles gozam comigo com isto, mas isto para ser para mostrar um bocadinho que era a pessoa que era assim. Bem, hoje em dia, às vezes, até numa série que tu esteja a ver, isto, e não tem nada a ver com a idade, não vamos ficando mais moles, não é isso. Eu deixo muito mais, deixo fluir as minhas emoções com muito mais facilidade em coisas que ressoam em mim. Exatamente. Ouves mais o teu corpo e percebes mais como é que o teu corpo está a mostrar-te, Luís, vamos parar aqui, não é? Sem Aceitas as dúvida alguma. emoções. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Uhum. E, e isso que estás a falar também dá pano para mangas, não é? De ouvirmos o nosso corpo, que Sim. é uma coisa que a maior parte das pessoas não consegue perceber, não sente. Porquê? Uhum. Porque nós não damos tempo para ouvir o nosso corpo. O nosso corpo também se a gente olhar para isto, é uma coisa mágica, não é? Mesmo. Como é que nós, de uma célula, nos transformamos assim? Como é que uma mulher consegue gerar vida? Não é? Como é que a gente faz uma ferida? A gente não pensa porque é tudo natural, não é? Mas tudo isto é mágico, não é? Portanto, Mesmo. o nosso organismo em si é um universo, como eu costumo dizer. Mesmo. E, e nós, a maior parte das vezes, não o respeitamos. E quando eu digo não o respeitar, é no sentido de não olharmos para dentro, não é? Porque a vida vai acontecendo, andamos para a frente, não é? Andamos, andamos, andamos. Mas não respeitamos, não é? E não tenho nada contra quem fuma ou contra quem bebe. Eu, quando era miúdo, experimentei os meus cigarros, mas infelizmente deixei logo. Gosto de beber o meu copo de vinho de vez em quando, não é? Mas saber, e eu sei quando é que o meu corpo me diz: pronto, para. Olha, estás a ficar assim, olha, esta dor vem de algum lado, não é? Uhum. Esta tua dor de cabeça vem de algum lado e, portanto, eu sei que vem e, portanto, ainda não estou numa fase onde consiga facilmente perceber o que é, mas consigo perceber os sinais, já consigo ir percebendo os sinais que o meu corpo me dá, sim. E não sei se tu sentes isso, mas eu sou mulher, o corpo da mulher é diferente do corpo do homem, e isso sente-se particularmente nesta idade, nesta faixa perto dos 50. Eu já passei, tu estás lá perto.
é que tu sentes mais intensamente as somatizações, as Sim, coisas emocionais, e a medicina cada vez mais fala nisso, que as emoções acabam por somatizar questões sim, físicas e doenças no corpo. E ainda há pouco, antes de gravar, eu estava a partilhar isso com um amigo meu, que, olha, que curioso, houve uma somatização, algo físico no meu corpo, que nasceu de uma situação de stress, quase inconsciente, esse stress, e esta semana tive uma descarga emocional e essa questão está a dissipar-se depois dessa descarga emocional, depois de choro, depois de aceitação, depois de uma certa prostração, em que tu paras e dás atenção a ti mesmo e ao que necessitas e aquietas-te, deixas-te de resistir, deixas de resistir à situação e colocas, rendes-te a ali uma aceitação de, ok, é assim, então o que é que eu vou fazer com isto? E, sim. e, e o teu corpo mostra-te que tu tomaste a decisão certa. É incrível isto, Incrível mesmo, é mesmo. incrível. E é muito isso, não é? A gente às vezes ouve, olha, agora ficaste doente, tiveste que parar. Porque nós estamos sempre a andar, não é? Nós não Exatamente. paramos, se a gente perguntar a 100 pessoas, 99, para não dizer 99,9, se calhar não param 5 minutos para elas por dia. Porque há sempre alguma coisa mais importante, não é? Só que a coisa mais importante da nossa vida somos nós, não é? Eu digo isto aos meus filhos são a coisa mais importante da minha vida. Mas se eu não estiver bem, eles não vou estar cá para eles, não é? Portanto, eu Uhum, tenho que ser egoísta e todos uhum, nós devemos ser egoístas para cuidarmos de nós. Ok? Devemos todos os dias parar um bocadinho e literalmente todos os dias. Não é por pararmos 5 minutos para respirarmos. Eu até costumo, até com a minha sogra, falar de que ela não sabe respirar. Não é? E nós esquecemos de respirar. Não é? Porque respirar é uma coisa que para nós é natural, nós não pensamos nisso, o nosso corpo respira, mas muitas vezes não sabemos respirar. E a respiração tem uma influência enorme até nos nossos estados de stress. E portanto, se nós pararmos 5 minutos para inspirar fundo, expirar, é logo meio caminho andado para, para nos acalmarmos um bocado. E, portanto, esta relação dentro do nosso corpo, não é? E o nosso corpo está em constante mutação, não é? Estás a falar de uma mulher chegar aos 50 anos, tipicamente temos aqui o efeito da menopausa, não é? A minha mulher comprou um livro nas férias, eu depois de ler o meu, fui ler o livro da menopausa, ainda não acabei, porque, quer dizer, todos nós conhecemos a coisa assim de cabeça, tirando as mulheres que depois vivem, mas eu estive a ler ali coisas e, de facto, os sinais que acontecem, as alterações que acontecem, que nós, homens, muitas vezes não. Pá, faz-nos um bocado de confusão. Lá está ela agora com aquilo, e é os calores, e é o mau mood, e é isto e é aquilo. Mas é que a verdade é que existem. Não é? E portanto, se são coisas que a gente não fala, mas que se calhar até deveriam também ser dadas na escola, porque fazem parte, não é? E porque vai ter impacto na vida pessoal, vai ter impacto na vida profissional, faz uhum. parte. Portanto, há coisinhas que nós vamos esquecendo, a sociedade vai-nos dando coisas que não nos interessam para nada e vai-nos tirando um bocadinho aquilo que é a essência de sermos humanos, não é? Tal e qual. Opa, tão bom ouvir-te. Eu tenho a certeza que lá em casa, onde nos estiverem a ouvir, estarão a gostar tanto como eu. É muito bonita essa tua abertura a conhecer mais a parte da mulher, porque de facto há muitos homens, e às vezes não é por falta de vontade, é por falta de tempo ou por falta de consciência, não se interessam por perceber o que é que a mulher tem tantas oscilações de humor e emocionais e intensidade. E, de facto, às vezes é uma coisa muito biológica, tem a ver com o estrogênio, com as questões hormonais, e nós próprias, às vezes, nós próprias mulheres, às vezes não nos apercebemos e não temos consciência disso, só depois mais tarde é que, epá, espera lá, que drama é que eu fiz aqui, de onde é que isto veio, não é? E quando eu te estava há pouco a dizer que vou parar aqui com o The Human Behind por uns mesinhos, é mesmo porque eu noto que se estiver mais cansada, é muito mais fácil entrar em piloto automático e ser os velhos padrões, Exatamente. que já não me É. servem nem a mim nem a ninguém. Não Porque sentes o mesmo, Luís? nós entramos em piloto automático e isso é inconscientemente muito mais fácil. Nós, enquanto ser humano, é muito mais fácil fazermos sempre a mesma coisa, que nós somos um animal de hábitos. Porquê? Isso, Porque é seguro, porque é um caminho seguro, não é? Eu se vou daqui para o trabalho, vou sempre por aquele caminho, é seguro, não tenho, não é? E eu dou por mim a fazer isto já há muitos anos que faço, às vezes dou e mudo o caminho só para criar aqui
a gente diz, pá, mas que parvoíce, que impacto é que isso tem? Eu digo, olha, não tem impacto nenhum, mas tem todo. Não é? E às vezes vou no carro e a minha mulher, "Então, mas porquê que foste por aqui e não foste? Não, não damos de caminho. Só o facto dela ter agido já é sinal que alguma coisa mudou, não é? Portanto, é sinal que vou ter outras experiências, vou ter outros inputs visuais, a minha cabeça vai estar mais atenta para isto, e isso acontece nas coisas mais simples da vida, não é? E nós, lá está, enquanto ser humano, queremos tranquilidade, queremos poupar energia e, portanto, fazemos as coisas cada vez sempre da mesma maneira, e o nosso corpo vai perdendo faculdades naturalmente, o nosso corpo físico vai perdendo e depois isto não é à toa que há cada vez também mais demência, quer dizer, agora bem, não vou entrar agora aqui a dizer que é por isto, senão depois quem nos esteja a ouvir diz, este agora tem a mania, não é isso, mas tudo junto, não é? Também tem Claro. aqui um impacto e eu acredito nisso, e portanto, para mim é um trabalho que não há como não fazer, não é? E mesmo este tema, que não é tema nenhum, não é? Esta realidade das mulheres, não é? Nós aqui em casa, eu tenho dos meus quatro filhos, três são meninas, não é? A minha atual mulher tem uma menina, portanto, é muita mulher aqui em casa, não é? Portanto, eu não vejo como eu não ter interesse e não querer saber mais, não é? Uhum, E depois também não vejo como e não ter interesse que o meu filho também saiba mais. Porque é uma questão de forma de estar, é uma questão de respeito, é uma questão de respeito por ele, respeito pelas mulheres, não uhum, é? E portanto, eu acho que isso é muito, faz muito parte da base do respeito que ele no futuro vai ter que ter se um dia tiver ou não tiver uma empresa e uma mulher precisar de sair porque foi dar à luz e é um transtorno grande. Sim, é um transtorno para a empresa, mas não é o fim do mundo, é uma coisa mais maravilhosa do mundo. Portanto, pronto, agora o impacto que ele vai ter que lidar, não é? É assim. Olha, e é tão bonito porque sabes que também está provado e há estudos que o dizem que há muitos divórcios nesta altura da vida dos casais e muitas vezes é por esse desconhecimento e pelo ruído de comunicação que depois existe, porque os homens sentem-se rejeitados, essas coisas todas. Olha, é tão giro o tema que nós fomos aqui tocar. Ou seja, tu no fundo também estás a construir e a contribuir para um relacionamento melhor, não só entre ti e a tua mulher, mas também para os teus filhos, quando crescerem, terem melhores relacionamentos amorosos e serem mais felizes no amor, não é? Sem dúvida, Paulo, é um bocado aquilo, há bocado falámos assim, em passando o propósito, não é? E também o deixar, o sentir que fiz tudo para que estas criaturas que vieram, que me escolheram como pai, não é? Serem um bocadinho melhores, isso também para mim é o meu propósito. E todas as ferramentas que eu lhes possa dar, toda a experiência de vida que eu lhes possa dar, olhando para aquela que foi a experiência que os meus pais me passaram e que eu possa antecipar para que eles tenham consciência mais cedo, não é? Pá, para mim é maravilhoso, não é? Para mim, lá está, isso é um ato de amor. E eles muitas vezes não têm consciência, não é? E agora com os telemóveis eu de vez em quando mando-lhes umas mensagens, umas coisas que eles olham para aquilo e se calhar já nem leem, mas vão lendo um bocadinho hoje, leem outra amanhã, depois eu falo, depois eu vou dizendo, e quando vamos de carros eles não usam telefone e depois ficam todos chateados e não percebem porquê, e eu vou-lhes dizendo, olha, porque é importante olharem e verem os pássaros, as árvores, a estrada, as pessoas, os caminhos, não é? Porque eles hoje em dia nem sequer sabem bem a orientação para onde é que é Lisboa, para onde é que é Sintra. Porquê? Porque se tiverem, no meu caso não estão ainda, porque eles não andam, de facto é uma regra que nós temos, de não usarem telefone no carro. Pá, tirando, às vezes a gente vai uma viagem maior e de vez em quando, olha, podem abrir o computador para ver um filme ou alguma coisa assim, mas é regra, e porque eu acho que temos que ir deixando essas sementes e eles, como pronto, são mais próximos, têm mais sementes do que o normal. Exatamente. E no fundo estás a estimular a neuroplasticidade, como falavas há bocadinho, de fazer circuitos diferentes, Sim, que é para o nosso cérebro criar novas sinapses sim, e para não promover as tais doenças da demência, porque senão depois ficamos só com aqueles sim, circuitos feitos e não desenvolvemos. sem dúvida alguma. Hum, exatamente. Luís, eu não sei, eu gostava muito de ficar aqui mais tempo a conversar contigo, mas no fundo também tenho receio que tu tenhas os teus compromissos e por boa educação estejas aqui. Por isso vou-te colocar uma última questão, talvez difícil, mas tu vais ter certamente uma inspiração. Que mensagem final é que tu gostavas de deixar a quem nos está a ver e a ouvir? Sim, é uma pergunta. Não é difícil, mas é complexa no sentido de facto ser a melhor resposta possível. Mas como estamos aqui num improviso, portanto vai ter que ser de improviso mesmo, não é? Certo? E aquilo que eu
que eu deixo, se calhar assim como mensagem, é aquela mensagem que eu gostava que tivessem-me deixado a mim também. Este, como já partilhei aqui, este homem que tem mania, que era um super-herói, um viking e por aí fora, mas que também é frágil e que nós todos temos a nossa fragilidade. E eu já passei por momentos de facto muito complicados e onde nunca mostrei essa fragilidade porque pronto, porque queria ser sempre o forte. E portanto a mensagem que eu deixo é: permitam-se, todos nós devemos permitir ser frágeis quando temos que ser, tentarmos ter sempre uma rede de suporte, seja na mulher, seja no irmão, seja no amigo. A família é aquela que nós escolhemos, portanto, nem, não é? Não termos desafios nenhuns por termos, de facto, uma melhor família nos amigos, às vezes, do que uma melhor família, portanto, isso também é um caminho. E não termos, de facto, receio de pedir ajuda, não é? E de partilhar que também está e mostrar que estamos lá. Ou seja, isto vai bater um bocadinho aquilo que falávamos um bocadinho, para mim, que é o amor, não é? Ou seja, o amor connosco, o amor com o próximo. A vida é o que é. Eu não gosto de dizer que a vida é dura, porque eu acho que a vida não é dura. A vida é o que é, não é? Para uns parece, aparentemente, parece que corre melhor, para outros, mas nós não conhecemos a vida de outras pessoas, portanto a vida também já me ensinou isso. Respeitarmos a nossa, honrarmos a nossa vida, respeitarmos os nossos valores. Quando acharmos que não estamos a andar para a frente, para não desesperarmos, não é? E se calhar, lá está, se tivermos alguém amigo com quem falar, com quem partilhar, com quem a gente possa pedir ajuda, se calhar temos ali alguém que diz: "Epá, mas só precisas disso, então olha, bora lá, bola para a frente, olha, tenho aqui esta pessoa que te pode ajudar." Portanto, eu já há muito tempo faço isso, porque fiz para mim, numas alturas onde precisava, e depois cada vez que ouvia um não era o fim do mundo, e hoje em dia eu peço ajuda, e se a pessoa não me puder ajudar, é porque não pode. Até pode, ela até, eu posso achar que ela até tem os recursos todos, seja de contactos, seja de dinheiro, seja de amor, seja do que for, mas não pôde naquele momento ajudar-me. E eu respeito, não é? Pode-me gostar e pode, não é? Mas respeito. E portanto, eu acho que é um bocadinho isto que eu tenho para deixar às pessoas, enquanto a minha experiência de vida, é muito isso. E é isso que eu tento passar para quem está ao pé de mim, e é isso que eu tento passar para os meus filhos. Ora, se os meus filhos são a coisa mais importante da minha vida, se é aquilo que eu quero para eles, é aquilo que eu quero para toda a gente também. Opa, és fantástico, inspirador mesmo. Obrigada, Luís. Obrigado, eu, Eu Paula. espero que vocês aí em casa ou onde estiverem a ouvir-nos e a ver-nos, que estejam deleitados, tanto como eu. Eu já sabia que ia ser inspirador, não tanto, confesso, Luís, ainda me surpreendeste mais do que eu esperava, porque nós conhecemos muito pouco. Eu acho que também tens aquela coisa que eu também tenho, que é nós todos sentimos a energia uns dos outros. Não precisamos de abrir a boca para sentir se eu gosto daquela pessoa ou não, não é? Porque é energia. Sim, Sentes, ou é compatível, ou está ali na mesma vibração, ou nem por isso. Ou repele ou atrai, não é? sim. Então, pronto, eu sempre gostei de falar contigo e sempre senti essa leveza incrível, esse amor que tu emanas pelos poros, e isso é fantástico. E olha, o mundo precisa de mais pessoas como tu. Obrigada por este momento tão inspirador. Desejo-te as maiores felicidades e vamos falando. Vamos falando, sim, Paula, obrigado, obrigado pelas tuas palavras de carinho. Eu, aquilo que sinto, e já disseste, não é? Portanto, que não nos conhecemos assim tanto, mas aquilo que sinto enquanto uma pessoa inspiradora e com muito amor para dar, é aquilo que eu também sinto em ti, não é? E é Oh, por isso é que estamos a ter aqui esta conversa, precisamente porque para mim não foi abdicar de uma hora da minha vida, foi partilhar uma hora com uma pessoa que eu acho que também merece tudo aquilo que estiver no desejo, no teu desejo neste caso, não é? Portanto eu é que também agradeço a oportunidade de termos estado aqui os dois a falar um bocadinho, e quem depois puder nos ouvir e também que ressoa nessas pessoas será maravilhoso. sem dúvida, e não tenho dúvidas que irão haver partes que vão ressoar com muitas pessoas e vais tocar vidas com a partilha que fizeste. E eu estou quase a emocionar-me. Obrigada pelas tuas Obrigado. palavras e obrigada a vós que estão desse lado também, a ver e a ouvir, por terem acompanhado estes episódios. Até breve e tudo de bom. Tchau. Obrigado.